Meus amigos, bom dia. Para a gente dar sequência, então, ao estudo, nós vamos lembrar que a Evelina e o senhor Ernesto estão acompanhando o Túlio, lá na vida espiritual, numa colônia onde eles se encontram. E com a situação do Túlio, a Evelina e o Ernesto entenderam que eles precisam fazer alguma coisa para ajudá-lo. E o benfeitor então disse que a obra de redenção deles, sobretudo de Evelina, começa agora, com esse trabalho que eles terão para auxiliar o Túlio. Então será a tarefa que eles vão empreender nesse socorro ao Túlio. Foi aí então que nós paramos. E hoje nós vamos prosseguir o capítulo. O pessoal marcou aí no livro. Nós vamos começar no parágrafo pequenina quanto sou. Todo mundo achou? Então veja, eles falaram então para ela, né, que ela tinha que começar a tarefa. E aí ela diz assim: pequenina quanto sou, que conseguiria realizar? Suplicou a moça humilde. Ribas recorreu a largo móvel em que se adivinhava complicada peça de arquivo e, sacando uma ficha, explicou que ali jaziam sumariados todos os informes que Evelina prestara em seu primeiro contato com o Instituto. Em seguida, elucidou que, de posse de versão doada por ela mesma, acerca dos acontecimentos que lhe haviam atormentado a existência, ele, Ribas, providenciara a obtenção de conhecimentos complementares, alusivos à senda que ela escolhera trilhar. Viera assim a saber que Mancini efetivamente perdera o corpo físico pela ação delituosa de Serpa, que lograra ilaquear as autoridades humanas com um crime perfeito, no qual compusera com habilidade a tese de suicídio. Vítima da desencarnação prematura, perambulara o rapaz algum tempo à afeição de sonâmbulo na paisagem terrena que lhe servira de fundo à tragédia. Sendo, mais tarde, recolhido ali mesmo, na cidade de regeneração e refazimento em que lhe pesquisavam agora a situação. Aí convalescera por alguns meses, no entanto, a paixão que Evelina lhe insuflara levianamente na alma, lhe fixara nela e em torno dela os pensamentos. À vista disso, tornara-se arredio ao próprio reerguimento, acabando por fugir no rumo de tenebroso distrito da inteligência desenfreada, onde se relegara nos últimos anos a desvarios diversos. Vinculado à moça que lhe acalentara em vão tantos sonhos de ventura e de afeto, viciara-se no território da sombra, desconsiderando a própria respeitabilidade, retornando àquele pouso de consolação e reequilíbrio por efeito do encontro com a criatura que lhe permanecia na mente por eleita inesquecível, fora agraciado com novo ensejo de auto-reeducação. Então vejamos, o instrutor Ribas começa então a dizer para ela, porque ela fala assim: quem sou eu para fazer essa tarefa? Aí ele vai lá no arquivo, tira a ficha, né, da consulta que ela fez e começa a ver e explica para ela a situação do Túlio. Realmente não foi suicídio, ele foi assassinado pelo Caio. Então ele começa a descrever a situação do Túlio depois da desencarnação, como ele ficou.
Então vejamos lá então. Túlio após a desencarnação. Ele perambulou algum tempo pela paisagem terrena à maneira de sonâmbulo. Quer dizer, ele desencarnou e, saindo do corpo, ele ficou por aqui mesmo, no ambiente terreno, né? Agindo como se fosse um sonâmbulo, quer dizer, meio fora de si, né? Aqui na Terra. Depois, ele foi recolhido para regeneração e refazimento. Então, veja, ele perambulou pela Terra e foi amparado, foi recolhido e levado para uma instituição no mundo espiritual. Então, veja que não faltou para ele o amparo, o socorro, não é? Ele tornara-se arredio ao próprio refazimento, chegando a fugir para a tenebrosa região. Ou seja, ele começou a ser atendido, a ser orientado, a ser assistido, mas ele não quis, né? Ficou arredio. O único pensamento que ele tem é de encontrar a Evelina. É só isso que ele tem em mente, né? E o sentimento dele é esse, encontrar a Evelina, né? E ele ficou tão assim arredio que aquilo não interessava para ele, a ponto dele fugir para regiões inferiores. Aí a gente pode perguntar assim, mas ele estava na instituição, fugiu de lá, por que os espíritos não prenderam? Não seguraram ele lá à força? Porque existe o que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele estava senhor de si, eles queriam ajudá-lo, orientá-lo, ele estava arredio, então foi embora. Os espíritos permitem isso porque essa situação que ele buscou para ele agora, fugindo do auxílio, vai trazer a ele amadurecimento, vai mostrar para ele o quanto ele estava errado. Manter alguém que não quer nada, não se interessa por nada, ali vai resolver alguma coisa? Não. Você tem que dar aula para um aprendiz. Você vai dar aula, ele não está presente, ele não está nem aí, ele não quer saber. Adianta você ficar passando matéria. Ele não quer. Não adianta a gente insistir, né? Na própria educação, mãe fala para filho, mostra, tá. Se o filho não quiser, não adianta. Ele é uma individualidade. Ele vai escolher o caminho dele e acabou. Então, a gente não consegue mudar os outros, né? E lá no mundo espiritual é a mesma coisa, né? Ele não estava interessado, né? O pensamento dele era outra coisa, né? Então, ele sai de lá e começa a caminhar nessas regiões inferiores. E aí, ele se entrega aos desvarios diversos. Ou seja, encontrando espíritos da mesma sintonia dele, né? Nessa região, ele começa a cometer os desvarios, né? Então, ele começa a se alucinar e, né, vai ficando nessa situação de desequilíbrio. Viciara-se no território da sombra. O pensamento dele é a Evelina. E nesse lugar de espíritos infelizes, né, que ele se encontra, ele encontrou outras mulheres, né, mas o pensamento dele é a Evelina. E ele, então, se viciou nessa região de sombra, né? Foi ficando cada vez mais envolvido com as coisas desse mundo. E agora, encontrando Evelina, ele é agraciado com um novo ensejo de auto-reeducação. Então vejam, gente, a trajetória dele. Perambulou pela terra, foi recolhido, ficou arredio ao tratamento, não quis, fugiu para a região tenebrosa do mundo espiritual, entregou seus desvarios, viciou-se e agora, encontrando Evelina, ele tem um novo ensejo de auto-reeducação. Veja como tudo depende da vontade, seja aqui na terra, seja no mundo espiritual. Nós é que vamos trilhar e construir
o nosso próprio caminho. Se ele tivesse aceitado aqui o auxílio, hoje ele encontraria a Evelina e ele estaria muito melhor. Hoje ele teria condições de se comunicar com ela, conversar, ele já estaria equilibrado, ele já teria entendimento das coisas, mas ele não aceitou. E a bondade de Deus, a justiça divina, através da instituição, conduziu a Evelina e o Ernesto a um local onde eles sabiam que ela iria encontrar o Túlio. Então agora ele está lá na instituição, uma nova oportunidade de recomeço, né? Oi. Ó, o Mendonça está perguntando que às vezes numa reunião mediúnica de atendimento aos espíritos sofredores, vem um espírito e através do médium ele começa a falar que ele não quer nada e o doutrinador, o esclarecedor, começa um diálogo com o espírito. Não é? Mas, meu irmão, você está tendo uma oportunidade, você não está sofrendo, você não está perambulando, é hora de você parar, de prestar atenção, ver o que está acontecendo com você, e o espírito se nega, não quer ouvir. Então, o que a gente faz com essa situação? A gente planta a semente. E o espírito, dali ele sai, ele não quer ficar, mas alguma coisa ficou plantada no coração dele. Algum esclarecimento, né? E aí o doutrinador mais perspicaz vai dizer a ele assim, ó, você tem certeza que você quer permanecer sempre nessa situação? Você não está percebendo que querem te ajudar? Analisa as coisas, vê esse lugar, esse ambiente, e vai mostrando para ele, não é? Amanhã ou depois, ele vai se lembrar disso. Alguma coisa fica plantada. É igual evangelização infantil. A criança está ali, depois ela não vem mais. Fica moço e não vem mais no centro. Mas a mensagem ficou plantada. Amanhã ou depois aquilo desabrocha. Né? Amanhã ou depois desabrocha. Eu lembro de um caso de um garotinho aqui da evangelização, que ficou daqui do bairro, ficou um tempão aqui, dava um trabalho danado. Ficou aí e tal, depois saiu, cresceu e tal, nunca mais vimos. Aí, de repente, ele apareceu aí com a mulher e um bebezinho, o filhinho dele. E o filhinho estava muito doente, está com problema, vai no médico, não acha o que o menino tem. Aí ele veio aqui para o menino tomar passe. Aí ele falou assim, a gente estava lá, aí eu lembrei, olha só, eu lembrei da evangelização, do que falava, então eu estou buscando agora auxílio, né? Então vamos colocar o menino no tratamento de passe, vamos orar, vamos acolher. Então veja, no momento difícil ele lembrou do que foi plantado. Então a mesma coisa com o espírito assim que vem, rebelde, que não quer, fica refratário ao auxílio. A gente planta a semente e entrega para Deus, né? Oi, Maurílio. O Maurílio está perguntando, se o espírito não tem interesse nenhum, como é que ele foi à reunião mediúnica? Porque vontade ele não tem, ele não quer. Ele vai amarrado, camisa de força? Não, não é com camisa de força. Os espíritos usam recursos e técnicas de fazer o espírito ser encaminhado para o local. Então tem espírito que está assim, de repente ele se vê num lugar e ele fala, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Quem são vocês? Por que eu estou aqui? E eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Tal. Então os espíritos têm recursos de trazer o indivíduo. Agora, há casos
em que seja necessário para o espírito e ele não quer, é um espírito mais sagaz, mais inteligente, e é preciso que ele venha, ele vem, constrangido. Ele não quer, mas vem. Mas aí o que os espíritos fazem? Amarra ele, traz na coleira? Não. Os espíritos têm recursos de paralisar o indivíduo, como se ele se sentisse imobilizado, não é? E ele é encaminhado para uma reunião dessa. Então, o espírito, às vezes, na reunião mediúnica, ele diz, me solta, eu não quero ficar aqui, eu estou amarrado, vocês estão me amarrando. Não, o benfeitor não amarra ninguém. Os bons espíritos constrangem, então ele fica dentro de uma energia que ele não consegue fazer nada. A impressão que ele tem é que ele está paralisado, amarrado, né? Mas ele está ali normalmente. Então os espíritos trazem para ele começar a receber esclarecimento. Do que ele, né? Também, alguém pode orar para um espírito desencarnado, e se ele não estiver em situação boa, a prece é um pedido de socorro, os espíritos vão auxiliar, né? Vamos lá. A senhora Serpa e Ernesto assinalavam atônitos a exposição que primava por lógica irretorquível. Às agoniadas inquirições da interessada quanto ao comportamento que lhe competia adotar, Ribas aclarou. Podemos dizer-lhe, minha irmã, que, por seus méritos indiscutíveis, benfeitores e amigos de que dispõe na espiritualidade maior, rogaram aos agentes da divina justiça não lhe permitissem a desencarnação sem começar o processo de sua reabilitação espiritual na terra mesmo. Assim é que, através da onda mental dos remorsos que lhe ficaram à face do suposto suicídio de Túlio, você atraiu para o próprio claustro materno o espírito sofredor de um irmão suicida, sentenciado pela própria consciência a experimentar a provação de um corpo frustrado, de modo a valorizar com mais respeito o divino empréstimo da existência física. Como é fácil de ver, as angústias da maternidade malograda lhe foram extremamente úteis na terra, por lhe haverem proporcionado ensejo a preciosas reparações. Entretanto, mencionou Ernesto, informamo-nos de que Túlio não caiu por si próprio, e sim pela arma do rival. Apesar disso, consertou Ribas, não ouvidemos que o moço empreendeu, antes, a lamentável tentativa, impulsionado pela ação da própria Evelina, dando a Caio o molde do crime. Esboçando o sorriso benevolente, estamos examinando, entre amigos, a lei de causa e efeito. Compreendamos que a justiça funciona em nós mesmos. Mas Ernesto, admirado, iniciou debalde a tréplica vacilante. Ignorava como entretecer novas dúvidas ante a conceituação racional que o mentor tranquilamente patenteava. Então veja que coisa interessante. Depois de todas essas elucidações, ele começa a dizer que a Evelina, desde aqui da terra, já começou a saldar o débito para com o Túlio. Olha o que ele diz, gente, o que é a lei de ação e reação e a lei de sintonia. Evelina, através da onda mental dos remorsos. Por que ela tem remorso? Porque ela lembra que ela foi causadora da primeira tentativa de suicídio do Túlio.
e depois ela acredita que ele se matou, embora foi o Caio que o assassinou, ninguém sabe, passou por suicídio. Então ela pensa que ele se suicidou mesmo, né? Fez a primeira tentativa, depois a segunda. Então ela tem remorso. Por quê? Porque ela, vamos dizer assim, colaborou e foi motivo, não é, para ele pensar em suicídio. Então ela tem o complexo de culpa. Então olha lá, através da onda mental dos remorsos, a face do suposto suicídio de Túlio atraiu para o próprio claustro materno o espírito sofredor de um suicida, sentenciado a experimentar a aprovação de um corpo frustrado. Então veja que interessante. Os mentores, auxiliares dela na vida espiritual, por causa dos méritos que ela tinha, resolveram que ela deveria começar aqui mesmo, na Terra ainda, o processo de liberação desse complexo de culpa, saudando a dívida que ela tem com o Túlio. Por quê? Porque ela, indiretamente, ela colaborou para o suicídio dele. O complexo de culpa que ela tinha de que ela levou o rapaz a um suicídio, pelo pensamento e as ondas mentais do remorso, ela atraiu um espírito suicida que precisava ser ajudado. Qual era a necessidade na reabilitação desse suicida? Experimentar a prova de um corpo frustrado, ou seja, nascer e morrer para que esse espírito aprendesse a valorização da vida. Ah, mas nasceu e morreu rapidinho, o que o espírito vai aprender com isso? Lembrar que é um corpinho de criança, mas o espírito que está animando esse corpo é um espírito, é um suicida. Então isso funciona nele como um grande sofrimento. Ele espia, né? Já começa a espiar aí o erro do suicídio. Então ela atraiu. E isso a fez sofrer muito, lembram? Isso. Ela ficou frustrada com tudo isso. Não chegou a nascer, né, a criança? Não estou lembrando. Ela ficou abalada com isso, começou a sofrer por isso. Então ela já começou, né, a se liberar do problema aqui na Terra. Então veja que interessante. Às vezes nós criamos situações de sofrimento e os espíritos permitem. Por quê? Porque são situações que vão nos ajudar. Então, muitas vezes aqui na Terra, aqui no meio espírita, a gente pensa que toda dor é para pagar alguma dívida, é um resgate. Então a gente sofre pelo passado nosso. É verdade. Mas também a gente sofre pelo futuro. Porque certas situações que os espíritos criam para a nossa necessidade de crescimento espiritual é um sofrimento para o futuro. Que jeito? O sofrimento de hoje vai me amadurecer, vai melhorar as minhas condições espirituais e vai me proporcionar no futuro uma situação mais fácil. Então veja, sofrimento do passado e sofrimento para o futuro. Não é? É o caso dela. Ela começou a se liberar do problema com a dor, mas também essa dor seria motivo dela estar no plano espiritual melhor. Então seria mais eficiente para a evolução dela que ela sofresse aqui na Terra com essa desventura, do que ela lá no mundo espiritual está com o complexo de culpa totalmente agravado. Seria pior para ela. Então, é melhor que ela viva essa situação de dor aqui na Terra. É a misericórdia de Deus. E quando acontece com a gente é uma desgraça, a gente sofre, a gente não aceita, a gente reclama, e a gente não sabe o mecanismo da lei. Não é? Então,
É, nós estamos mergulhados num oceano de ondas mentais. Igual a onda do rádio. Está tudo aí, está aqui, mas a gente não vê. Se eu tiver um aparelho e sintonizar naquela sintonia, naquela frequência, eu vou começar a ouvir a Rádio Cidade. Se eu mudar a sintonia ali, a Rádio Clube, eu nem sei o nome do rádio mais, a Rádio Clube, né? Então, está aí, a vibração do som está aí, ninguém percebe, mas se tiver um aparelho receptor, a gente ouve. Da mesma maneira, esse oceano de ondas mentais, nós estamos, eu penso, eu sintonizo, né? Penso e sintonizo. Por isso que o espírito suicida foi como que atraído por ela. Ele necessitava disso e ela precisava começar a clarear, né, o pensamento e já a tirar esse complexo de culpa. Então essa dor auxiliou muito nesse processo, né? Vamos lá. Foi o próprio Ribas que retomou o fio das justificações, anotando: somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com os nossos problemas, suscitando ideias de autodestruição na mente de um homem cujas atenções granjeara. Evelina transportou-se da irreflexão para o arrependimento, depois de verificar-lhe a derrocada moral numa empresa gorada de suicídio, procurada conscientemente. Apenas aí, coagida pela compulsão, nossa irmã percebeu que agiria em prejuízo do rapaz, de quem obtivera integral confiança, lesando, em consequência, a si própria. Lastimando Mantulho, deplorava a si mesma e, nesse estado de emoções negativas, fez-se vaso de uma entidade nas condições em que supunha haver precipitado o moço menos feliz. À vista disso, converteu-se automaticamente em desventurada mãe de um companheiro suicida no anseio de expiar a própria falta. Então veja como as situações são realmente, a lei divina é uma coisa perfeita. Então olha lá, 2 pontos para a gente refletir aí nesse parágrafo. O primeiro: somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com os nossos problemas. Então nós vamos atrair mecanicamente espíritos da mesma sintonia conosco. E mais, nós vamos ser atraídos por circunstâncias que afinem conosco. Então o indivíduo está com um tipo de pensamento, pensando alguma coisa. Ele chega num lugar, a circunstância, ele é como que impelido para aquele momento, aquele dia, aquela hora, a circunstância o arrasta. É muito interessante isso, não é? Como que nós estamos realmente numa lei de sintonia. Nós somos arrastados para as pessoas que têm a ver conosco e somos arrastados para as circunstâncias, não é? Não tem jeito, não é? Um exemplo, por exemplo, é demais, né? Um exemplo. Vamos supor que um rapaz, ele tem problemas com drogas. E ele tenta se curar, faz tratamento e tudo mais, e está bem, melhorou. Só que no íntimo ele tem o problema. Aí ele está assim, tal, ele vai num lugar, quando ele chega num lugar, tem um outro lá, numa circunstância, oferecendo para ele. Então ele foi arrastado para a pessoa que ele tem sintonia e exatamente na hora, numa circunstância que ele foi conhecer o outro cara lá com droga.
Então, vê como a gente é atraído, e isso em todas as áreas, todas as formas, né? Depois, Evelina, lastimando Túlio, deplorava a si mesma e, nesse estado de emoções negativas, fez-se vaso de uma entidade nas condições em que supunha haver precipitado o moço menos feliz, no anseio de expiar a própria falta. Então, olha lá, ela recebeu para ser seu filho, né, um espírito que, no mesmo estado de emoções negativas, ela acreditava ter matado o moço, se sentia culpada pelo suicídio dele, então atraiu para si um espírito na mesma situação de suicídio e criou a circunstância de atraí-lo, que foi a gravidez. Então veja que nós não escapamos, não é, de nada. Se ela não tivesse passando por essa situação aqui, na vida presente, aqui na Terra, ela iria, no mundo espiritual, sofrer e expiar esse complexo de culpa que ela criou. Então, por méritos, ela já começou a saldar isso aqui na Terra mesmo. Então, vejamos mais uma vez como tudo é sintonia. Tudo. Entidade. Mas ela tem a ver. Vamos lembrar. Ela gostava do Túlio e do Caio. E ela ficava nesse jogo, alimentando a esperança de um e alimentando a esperança de outro. Ela ficou com o Túlio, largou dele, voltou para ele de novo. Aí ele largou, ele tenta o suicídio, que era um espírito frágil, né, problemático. Ela então volta com ele de novo e vai. Então ela foi criando essa situação. Ela tinha esse comprometimento com eles. Aí ela criou a ideia de que ela colaborou no suicídio dele. Então ela criou um estado mental que vai atrair para ela um espírito na condição de um suicida. Então é assim, ó, eu colaborei no suicídio. Então ela atrai um espírito suicida para tentar socorrê-lo, que é a gravidez e a oportunidade do espírito nascer aqui. Só que a necessidade daquele espírito era exatamente esse, de não nascer, de sofrer, né, a prova, a expiação de não conseguir voltar à vida aqui na Terra. E ela então atraiu para o claustro materno esse espírito desta mesma condição. Logicamente, o Mendonça, que aí eles falam assim, e ela atraiu tal, tal. Não é uma coisa mecânica. Logicamente, por exemplo, esse espírito que foi atraído por ela, também existe um comando por trás de tudo isso. Não é? O espírito foi encaminhado para ela nas condições que precisava. Ela tinha todas as condições dele se vincular, a necessidade dele, da dela, casou. Então, por isso que acontece. Né? Tudo bem? Mas lá em cima, o que você tinha acabado de falar, mecanicamente. Eu conheço uma história de um triângulo amoroso. Aqui a esposa começou a ter ódio da outra que ia interferir na família. E eu falo para ela assim, não pensa nela, quanto mais raiva você tiver dela, e ela fala assim, eu vou andando, quando eu vejo, cruza. Fala, lógico que você está na sintonia dela, mas é muito difícil para quem é ofendido entender que quanto mais ela tem raiva, mais atrai, né? É a sintonia. Vamos lá.
Endereçando afetuoso olhar para a senhora Evelina, enunciando inconscientemente o desejo de exculpar-se, o seu propósito alcançou o coração de amigos e benfeitores no mundo espiritual, que lhe advogaram a concessão da bênção a que já nos referimos. Você padeceu, pois, antes da desencarnação, a pena de que se julgava merecedora, sequiosa que se achava de propiciar a Túlio a supressão do mal que lhe havia causado. Você não pagou em Túlio o débito em que se viu incursa, mas resgatou essa conta junto a suicida anônimo, tão filho de Deus quanto nós, redimindo-se no foro íntimo, segundo a lei que rege a tranquilidade de consciência. E o irmão desconhecido, ao mesmo tempo que amargou a provação do berço prematuramente inutilizado, começou a ressarcir a dívida que assumira para consigo mesmo, aprendendo quanto custa e como custa o tesouro de um corpo físico, utensílio de aperfeiçoamento e progresso. Então, olha lá, ele explica para ela, não é? Você não pagou em Túlio o débito. Então, não foi com o Túlio que ela começou a pagar o débito dela. Não, não é? Mas resgatou essa conta junto de um suicida anônimo, que ela nem conhece, não tem ligação, não tem nada. Então, a lei aproximou a necessidade desse espírito e a necessidade dela de começar a ressarcir o mal que ela causou. Então veja a lei de ação e reação, como as circunstâncias vão acontecendo, não é por acaso, tudo tem um sentido, a gente se atrai. Uma coisa impressionante, como a lei funciona mesmo. Vamos lá. Ernesto e Evelina escutavam surpresos. Cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós, rematou o professor. Deus não nos condena nem nos absolve. O amor universal está sempre pronto a soerguer-nos, instruir-nos, burilar-nos, elevar-nos, santificar-nos. O destino é a soma de nossos próprios atos, com resultados certos. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que se nos enquadra a existência, porquanto recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. E agora? Interrogou Evelina espantada. As circunstâncias trouxeram-lhe o credor ao ambiente pessoal, porque você, minha irmã, está felizmente em posição de prosseguir no trabalho restaurador. Que fazer, meu amigo? Se você está realmente disposta a renovar o caminho, chegou o momento de ajudar Túlio a desvencilhar-se das ideias enfermiças que a sua conduta de moça menos responsável lhe instalou na cabeça, tornando-se presentemente para ele em devotada preceptora, a reformular-lhe a visão da vida no plano espiritual. Então, a Evelina vai perguntar, não é? O que eu devo fazer agora? Ajudá-lo, né? Essa é a tarefa dela agora no mundo espiritual. Se ela quiser realmente se livrar totalmente desse pensamento de culpa, de angústia, ela vai ter que ajudá-lo. Agora, veja a lei. Ela foi negligente e induziu o Túlio ao suicídio, ao sofrimento. Agora ela, com condições, vai ter que ajudá-lo a sair dessa situação em que ele foi praticamente impulsionado por ela.
Então veja que nada na vida passa despercebido. O único gesto positivo pesa na balança, mas também um único gesto negativo também pesa na balança. A justiça de Deus é perfeita, né? Então, ele diz assim, e essa justiça se manifesta na lei. Então ele diz assim, ó, cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós. Deus não nos condena e nem nos absolve. Então, a justiça, a lei, porque Deus estabeleceu uma lei. E essa lei é o que rege todos nós. Então, diante da lei, ela, Evelina, está se culpando, ela está se condenando. Ela mesma é juiz de si próprio. Ela está se condenando. Não é Deus que nos condena e não é Deus que nos absolve, porque Deus é amor. Por Ele todo mundo está absolvido. Só que nós não nos absolvemos, nós nos culpamos. Os erros que a gente comete, nós é que depois do esclarecimento a gente entende e vê que nós vamos ter que ressarcir esse débito. O André Luiz também diz que Deus não castiga e Deus também não perdoa. Às vezes a gente ouve essa frase, né? Ai, Deus não perdoa. Não, Deus não perdoa. Por quê? Porque Deus não é ressentido. Perdoar é para coisa, para quem se ofende, gente como nós. Faz um negócio, a gente fica ofendido, né? Depois a pessoa vem, então tá bom, eu te perdoo. Isso é coisa de gente, né? Deus não. Deus não se ofende com o que nós fazemos. Deus não tem nada a ver. É a lei que Ele estabeleceu. A gente é que se condena e a gente é que se absolve. A lei. O Maurílio está dizendo assim, ó, quando a gente comete um delito, a gente está cometendo o delito à lei e não àquela pessoa que nós estamos prejudicando, né? É assim que a coisa acontece. E às vezes eu faço mal para essa pessoa e eu não vou ter que pagar o mal através dela, mas através de uma outra circunstância. Não necessariamente para aquela pessoa. O que aconteceu aqui? A lei atraiu. Não posso desempenhar junto dele o papel de companheira. Ribas acariciou-lhe a mão com ternura paterna e apontou. Se os erros da mulher não foram perpetrados na categoria de parceira da vida sexual de um homem, ela não tem a obrigação de ser-lhe a esposa, tão só porque lhe deva essa ou aquela indenização no reino do espírito, sucedendo o mesmo ao homem, referentemente à mulher. Não obstante esse princípio, a lei de amor deve efetivar-se independentemente das formas em que o amor se expresse. E num tom de enternecimento profundo, aqui mesmo você pode regenerar o campo emotivo de Túlio e sublimar os seus próprios sentimentos com relação a ele, amparando-o e instruindo-o no grau de mentora maternal. Quase sempre, a recuperação de alguém é uma planta sublime da alma que somente vinga porque a abnegação de outro alguém se dispõe a adubá-la com a proteção da ternura e com o orvalho das lágrimas. Identificava-se Evelina banhada de esperança. Fantini mergulhou em alta meditação acerca das realidades eternas e Ribas, pressionado pelo horário que lhe convocava a presença em outros setores, prometeu continuar a esclarecedora conversação logo lhe surgisse a desejada oportunidade em momentos seguintes. Então veja, tenho que ajudar o Túlio. Aí ela diz assim, mas eu não posso ser companheira dele agora, né, nessa situação, eu não posso ser a mulher dele agora. Aí ele diz uma coisa muito interessante.
Quer dizer assim, ele falou assim, ó, não precisa ser companheira dele aqui como se fosse esposa dele aqui no mundo espiritual. Não é necessário. Se os erros da mulher não foram perpetrados na categoria de parceira da vida sexual de um homem, ela não tem a obrigação de ser-lhe esposa, tão só porque lhe deva alguma indenização no reino do Espírito. Então ele diz assim, você não vai precisar ser aqui uma companheira dele, porque você não teve comprometimento com ele na vida sexual, na vida afetiva. Mas você pode ser para ele a preceptora, a mestra, que vai ajudá-lo, que vai orientá-lo, aquela amiga, né, que vai esclarecê-lo, que vai ajudá-lo nesse despertamento da realidade espiritual. Porque para o Túlio ele ainda está vivo. Ele não sabe que morreu ainda, lembram? Ele está achando que ele está num lugar, ele falou, que bom que eu te encontrei, Evelina. Tem te procurado, eu não sei bem o que aconteceu comigo. Ele está meio perdido, né, no mundo espiritual. Ela vai ter que conviver com ele, auxiliando, amparando, né, se redimindo, para auxiliá-lo. Agora, ele diz ali, se não teve conduta afetiva e sexual, a mulher não tem que voltar com o cabra. Agora, se teve, tem que voltar. Se ela prejudicou o parceiro, e da mesma forma o homem que prejudicou a parceira vai voltar. Ele vai começar a mudar, né? Vai começar a entender as coisas. Esse negócio da lei de ação e reação é assim, para esclarecer esse último ponto de homem e de mulher. Porque eu fui marido dela e eu prejudiquei muito ela, então agora na outra encarnação eu vou nascer com ela de novo para me pagar o que eu fiz para ela. A lei não funciona assim. Eu posso ter convivido com alguém em situação de marido e mulher, esse alguém me prejudicou e tudo mais, mas eu perdoei, eu compreendi, eu não fiquei com ódio, com raiva, com desejo de vingança. Eu, então, me elevo. Ele fica aqui na condição de malfeitor, de algoz. Ele vai ter que sofrer as consequências disso. Não necessariamente com aquela mesma mulher. Mas a vida, como nós estudamos aí, vai atrair para ele uma mulher daquele tipo que ele precisa, daquele jeitinho, né? Então a lei atrai. Cabra morava lá em São Luís do Maranhão. A situação estava difícil, falaram para ele que aqui em São Paulo, no interior, consegue trabalho, ele vem. Aí ele vem para Votuporanga, começa a trabalhar ali, quando ele sai da fábrica, ou lá na fábrica que ele trabalha, ele vem indo assim, bate o olho numa moreninha, a coisa assim acende, ele fica assim, ela também, parece que a coisa atrai. O cara despenca lá do norte do Brasil e vai encontrar a dita cuja aqui em Votuporanga. É a lei funcionando. A lei nos atrai e as circunstâncias favorecem. Aí ele vai casar com uma baixinha brava, que manda no marido, que faz ele sofrer. Ele vai estar pagando e vivendo aquilo que ele fez para outra. Não necessariamente volta com a outra ou com o outro, mas a vida impõe as necessidades que a gente precisa viver. Muito bem, pessoal, é até aí que a gente vai ver, e semana que vem a gente prossegue num novo capítulo.